Então vamos lá, gente, fazer aqui um react de alguns cortes do André Barcinski no Inteligência Limitada, né? Faz mais ou menos um ano que ele deu essa entrevista lá, mas muita coisa que ele falou é interessante trazer aqui para o canal. Então vamos lá, vamos reagir então aqui ao André Barcinski no Inteligência Limitada. Tá. Que eu fiz em São Francisco. Cramps, eles. Pô, antes de mais nada, deixa eu parar, porque eu tô vendo aqui que ele tá mostrando uma coisa que pra mim é muito nostálgica, né? Que é o livro Barulho. Eu, praticamente, eu quando adolescente, eu tive esse livro. Eu tive esse livro, só que eu tive o original, né? Porque saiu uma versão nova, né, uma nova edição em brochura, não, em capa dura, né? Mas a que eu tinha, ela tinha tipo um espiral, saca? Era tipo um caderno, assim. E era muito legal, saca? Eu não sei onde foi parar esse livro. Eu suspeito que foi parar na casa do meu tio, né? Que meu tio, ele se mudou da casa do meu avô, né? Que eu morava na casa do meu avô na época. E ele levou várias coisas que ficaram na casa, lá para Santa Catarina. Hoje ele mora em Garopaba. E eu acho que esse livro deve estar lá com ele. Não sei. Mas assim, eu já pensei em comprar um. Não, eu até pensei em comprar essa edição nova, mas eu queria mesmo também a antiga, né? Que a antiga. Mas deve ser uma fortuna, sabe? Porque é um livro raro, tudo. Mas fantástico, fantástico. Assim, não sei se ele vai falar aqui na entrevista, mas o livro Barulho trata-se de uma época que ele morou nos Estados Unidos e ele acompanhou várias cenas de rock que estavam acontecendo por lá e, sobretudo, ele acompanhou o florescer da cena grunge. E ele acompanhou também a ascensão do Nirvana, saca? O Nirvana, de uma banda pequena, uma banda local, se tornar assim uma coisa, um fenômeno, algo assim comparável assim, digamos assim, com os Beatles, saca? Então ele testemunhou tudo isso, né? Isso que é incrível, né? Ele estava no lugar certo na hora certa, né? Praticamente. Mas vamos lá, vamos ver aqui o que ele vai falar. Isso aqui, em que ano que foi? Tudo em 91. Tudo foi num período de 6 semanas em 91. Tá. O Cramps é uma banda começou no final dos anos 70. Os líderes são É rockabilly ou não é? meio Porque assim, aqui ficou como rockabilly, né? ficou. O Cramps é meio, diria que o inventor de uma coisa chamada psychobilly, né? Que é uma coisa psychobilly, é verdade. meio psicodélica com rockabilly, né? Mas era um casal, o Lux Interior e a Poison Ivy, basicamente, que são fanáticos colecionadores de disco e são as pessoas que mais entendem de música dos anos 50, 60, absurda, assim. E faziam uma banda que, pra mim, esse foi um dos melhores shows que eu vi, assim. Eu nunca vi um show mesmo? tão absurdo. E foi um show surpresa também. Eles estavam se preparando para uma turnê europeia e eles fizeram um show num clube pequeno em São Francisco chamado Slims, com um nome falso, The Creature from the Black Leather Lagoon. Por Era quê? a criatura. Porque as bandas costumam fazer isso, shows com lugares, não sei se fazem mais, mas eles costumavam fazer shows com nomes falsos para testar repertório para turnê. Então assim, a gente tá falando de 1991, não tinha internet, era uma coisa Sim. totalmente de boca a boca. Eu vi o Cure tocar para 250 pessoas em Nova York, um show desses uma vez. Mas com outro nome ou com Com outro Cure? nome. É mesmo? A gravadora me avisou. Falou, Tá. eles vão tocar no Irving Plaza Cara, você viu amanhã. The Cure, velho. É. Com 250 pessoas deve Isso, ter sido... as bandas costumavam fazer isso muito. Então o Cramps não foi anunciado como Cramps, foi anunciado como as criaturas da Black Leather Lagoon. É uma Mas por quê? piada. Porque aí o... Ah, desculpa. Pô, mas olha só, Cramps foi uma banda fantástica, né? Caramba. Eu não sei se eles tocaram no Brasil, mas assim, se eles tocaram, me dói não ter ido num show deles, né? Pô, nossa, é uma banda fantástica, uma banda que eu amo, assim, desde de quando eu conheci até hoje. É uma banda que eu admiro muito, The Cramps. É uma pena que o Lux Interior morreu, né? E aí ficou a Poison Ivy, que é a esposa dele, guitarrista da banda. Mas eu acho que ela se aposentou também. Acho que ela não tocou a banda. Não ia dar pra tocar sem o Lux, né? Mas nossa, bandaça. Uma banda que conseguiu transformar assim o rockabilly, né? Que nem o Vilela falou de rockabilly. Não é rockabilly, é psychobilly, né? Mas uma porque o Cramps, né? Eles têm influências assim de Elvis, de músicos rockabilly, mas eles também têm muita influência de bandas de rock de garagem, né? Tipo The 13 Floor Elevators, tem influência enfim, de Seeds, de outras bandas, né? Dessa época aí de rock de garagem, né? Sonics,
Mas, puta, Sonics é maravilhoso, né? Mas, nossa, Cramps é foda. Não, porque senão lotava o lugar. O lugar cabia 200 Ah, pessoas. tá, por causa disso. Entendeu? E era assim, eles estavam com um baixista Porque eles não novo. conseguiram enganar, porque a partir do momento que eles entravam no palco, o pessoal sabia quem Não, era. sim, mas assim, o fã-clube sabia quem era. Ah, Então, tá. assim, um ligava pro outro, falava, olha, vai ter o Cramps com nome surpresa Entendi. e tal, entendeu? E eles me avisaram, eles falaram, a gente vai fazer um show surpresa nos Slims, dia tal, vai lá. E o nome era esse. Então, a galera que foi sabia que era o Cramps, mas Entendi. era uma coisa muito pra poucas pessoas, assim. E era um lugar minúsculo, cara. Lugar Na muito época que eu era assim. moleque, era The Cramps e o Stray Cats, a gente escutava pra caramba. Stray Cats mais rockabilly, o É. Cramps Boa mais, banda, mais Stray assim, uma Cats. praia mais suja, mais punk, assim, né? Total. E eles surgiram em Ohio, mas mudaram pra Nova York no fim dos anos 70 e fizeram muito parte daquela cena do CBGBs, junto com Ramones e tal. É uma das minhas bandas prediletas, assim, uma Até coisa hoje fantástica. existe o The Cramps ou acabou? Não, o Lux morreu faz uns 10 anos, eu acho, e ele já estava um pouco mal de saúde. É? Eu acho que eles duraram até 2009, 2010, uma coisa assim. Mas eu tive a sorte, assim, de ficar bem próximo deles, assim. Eles quase vieram pro Brasil. Volta e meia, pra quem não sabe. Pô, e a história do Cramps, pelo que eu já li, é uma história até bonita, né? Porque eles se conheceram, né? O Lux conheceu a Poison Ivy. Meio que assim, eles se conheceram, acho que eles eram meio hippies, saca? Era final dos anos 60, começo dos 70. E eles se conheceram assim do nada numa estrada, né? Ficaram juntos tal e decidiram montar a banda e de lá não se separaram mais, saca? Uma história de amor bonita, saca? Daria até um filme. Mas é uma pena que a banda acabou, que o Lux faleceu. É uma pena, mas é uma bandaça. Nossa, The Cramps. Nossa, que coisa linda. É misturar horror com música, fantástico, saca? Fantástico. The Cramps você escuta em alguma trilha de filme, O né? Cramps tá no Vandinha agora. Então, meu filho. É Outro isso dia. que eu tava lembrando. Meu É, filho escutando essa música, eu é, falei, é. cara, da onde é? Ele falou que era bandinha mesmo. A minha filha me E fala... curtindo pra caramba The Pô, a música Cramps, é foda, cara. Cara. É maravilhosa. A cena que a doideira. Vandinha tá dançando e tal. É muito, muito Lady massa. Gaga, The Cramps, né? Puta mistura. Essa é a Poison Ivy Olha, ajoelhada no palco foda, do Slim. cara. E era um show que eles estavam testando um baixista novo. O Slim Chance chamava. Então, por isso também que eles estavam tocando em lugar pequeno, Entendi. entendeu? Eles iam sair pra uma turnê europeia e eles fizeram esse show. E foi um show animal, cara. Foi um show assim... Performance deve ter sido muito. Ah, cara, ele quebrava microfone, Ah, é? quebrava garrafa na cabeça, saía arrastando no palco. O Lux era um dos maiores, assim, cara, era um dos maiores. E tem uma foto muito legal aqui. Esse é o cara que Olha! abriu, esse é o... chama Dá pra ver aí. Buck Naked and the Bare Bottom Boys, que abriu o show. O cara usava um desentupidor de pia no pinto. Era muito legal. Essa é outra legal, banda, cara. é outra banda. Sei lá o que aconteceu. Legal, peraí então. Vamos ver um próximo aqui. Peraí. Deixa eu ver se eu volto. Ah, voltou. Puta, aqui ele vai falar do Didi Allen, né? Também conhecido como Jesus Christ Allen, né? Puta, esse cara aqui foi o cara mais insano da história do rock and roll. Nossa, o Didi Allen é complicado, hein? Mas vamos lá. A superioridade Ah, peraí. Deixa eu passar essa merda aqui. Aí já. da P&G agora no Mercado Livre. Eu... Ah, peraí. Então, gente, antes de botar o vídeo, né, eu vou fazer até um disclaimer aqui, né? Pela primeira vez que eu ouvi falar em Didi Allen. O Didi Allen, ele é era um cara muito louco, né? Ele era do punk americano e tal, só que o cara fazia coisas terríveis no palco, né? O cara cantava pelado, o cara se cortava todo, o cara brigava com as pessoas no palco. Isso daí coisas leves, né? Porque isso quando ele não fazia suas necessidades no palco e distribuía pra galera. Eu não quero que esse vídeo caia, então vou falar desse jeito, né? Vocês entenderam o que eu falei, né? E eu soube desse cara pela primeira vez, por incrível que pareça, eu soube dele uma vez que eu estava andando na rua, aqui em São Paulo, tinha um tabloide chamado Notícias Populares, acho que muitos já ouviram falar, né? E esse tabloide, ele tinha coisas absurdas, assim, né? Assim, nos anos 70, para vocês terem uma ideia, eles criaram um pânico social de uma história do bebê demônio, né? Do bebê diabo.
E teve muita gente que achou que existia mesmo bebê diabo, tudo. Aconteceu uma coisa maluca. Chegou a ter investigação policial de não sei o que lá. E era tudo uma mentira, né? Era tudo um fake news, né, da época. Mas, Notícias Populares, eles assim, era um jornal colorido, né, com letras garrafais. E na capa, quando você não via foto de gente morta, e gente morta, bem morta mesmo, não é tipo a pessoa só com o olho fechado, não, é gente toda estourada, toda esculhambada. Quando não tinha fotos dessas, tinha foto de mulher pelada, né? Então, anos 80, anos 90, era uma farra, né? Mas, uma vez estava eu, né, andando pela rua, e eu vi um jornal desse na banca de jornal, né? E aí, eu vi que tinha lá, né? Como que estava dizendo assim? Maníaco do rock atira, né, coisas na plateia. E aí, na verdade, era um desenho, saca? Era um desenho que tinha sido feito, né? Um desenhista, lá, acho que do jornal, fez esse desenho e colocou, não eram fotos reais, era um desenho só. E aí eu peguei, eu falei, não, tenho que ler isso aqui. Aí eu comprei esse jornal, só para ler essa notícia, né? E aí eu lendo, eu falei, nossa, que é isso, cara? Não imaginava, eu falei, caramba, um show desse, que o cara faz umas coisas dessas, nossa, que horror, tal. Eu fiquei chocado. E aí, tempos depois, né, anos depois, eu descobri que quem escreveu essa matéria foi exatamente o André Barcinski, que ele era repórter do Notícias Populares, né? Ele escrevia para a Folha, que a Folha era a dona do Notícias Populares. Ele escrevia para a Folha no caderno de cultura, né? Acho que era o caderno 2, né? Se não me engano. E ele também escrevia para Bis, né? E era exatamente nessa época que ele escreveu o Barulho que ele conheceu o show lá do Gigi Allen, né? Então, gente, nossa, eu fiquei assim chocado. E depois eu descobri que quem tinha escrito essa história foi o Barcinski. Então vamos lá, agora vamos ao que ele vai falar aqui no vídeo. Muito alto. Esse é um que a gente tem que falar, o Didi Allen. Caramba. É isso mesmo que você tá achando. Cara, Didi Allen... Olha o naipe do maluco. Essas fotos do Didi Allen. Didi Allen era assim, era um roqueiro meio punk, meio kamikaze, assim, né? Ele não conseguia excursionar nos Estados Unidos porque ele tinha mandados de prisão em mais de 30 estados, né? É verdade. Então ele não podia anunciar os próprios shows, entendeu? Então era tipo assim, anunciava rapidinho, ele tocava e saia correndo. E eu tava em Seattle para fazer outra coisa e um amigo me mostrou um flyer e falou, cara, vai ter Didi Allen hoje. Era muito raro o show do Didi Allen. Falei, cara, preciso ir nesse show, cara. E fui no show do Didi Allen. E, cara, cheguei lá, o Didi Allen é conhecido por se cortar, defecar no palco. Ele defecava no palco e jogava na plateia. Não, um negócio. Mas assim. Pô, e eu todo comedido em falar, vai o Barcinski aí já entrega o ouro aqui, mas beleza, vai. Eu não tô monetizando os vídeos mesmo ainda, então beleza, vai. Ele tinha um fã-clube grande, o pessoal do Sonic Youth adora ele. Os discos, os primeiros são legais, os discos de punk mesmo, só que era uma figuraça, assim. Ele ia em talk show desses da TV americana, sensacionalistas, e saía na porrada, sabe? Tipo, uma coisa assim impressionante, assim. E eu fotografei esse show, tem 6 páginas do Didi Allen aqui, porque eu achei que era necessário, assim. Isso aqui ele cortado, com bosta na cara, né? Porque ele já tinha... Ah, isso aqui é bosta? Também, né? Bosta e sangue, né? Mano! Pelado. Não, pesado. Ele passava som meio pelado, assim, né? E o show inteiro era meio assim, cara. E eu fiz essas fotos, publiquei na Bis, cara, e não sei porquê. Na época deu uma viralizada, assim, o Didi Allen ficou meio famoso no Brasil. Ah, é? Se você procurar no YouTube, tem uma coisa muito engraçada, que são os alunos do curso de Direito de uma faculdade em Santa Catarina, trollando um programa de TV local. Que eles vão lá no programa de TV anunciar um show beneficente em homenagem ao Didi Allen, que é um grande pacifista. Se procurar, é muito engraçado, cara. Tipo, e aí o cara do programa... Olha, Santa Catarina já teve gente divertida, hein? Quem diria, hein? Tô brincando aí. Pra quem é de Santa Catarina, que tá triste a coisa aí pra vocês hoje em dia, né? Mas já teve gente que se divertia naquele tempo, né? Falar, que bom, ele é um pacifista. Sim, ele tinha uma ONG contra a violência, quando era exatamente o contrário, né? Se você olhar as fotos, esse é o irmão dele que se vestia de Hitler, o Merle. Mano! O baixista, o Merle.
Nossa. Morreu depois que o Didi Allen morreu, ele encontrei. Só que assim, ele tinha essa coisa, só que o cara não necessariamente era nazi, né? O cara provavelmente ele fazia coisa pro choque, né? Pra chocar. Que nem assim, dentro do movimento punk no começo, tinha gente que usava suástica, tudo. Mas era muito mais pra chocar do que realmente pra passar alguma ideia, né? Então a gente tem que meio que separar isso, né? Que depois, nos anos 80, no final dos anos 70, aí houve, né, com a ascensão da extrema-direita britânica, né, no National Front, né, que era um partido neonazi lá do Reino Unido, aí sim, né, muita gente pegou e falou, não, eu sou supremacista, eu sou isso, mas antes, no punk de 77, nessa fase aí, 77 a 79, era coisa mais visual, mais para chocar. Se bem que aqui é anos 80, mas também tá nesse estilo, né? Tá nesse estilo de choque, né? Várias vezes em Nova York e tal. Essa foto é bem legal, cara. Ele caiu no palco. Nesse show ele brigou umas 3 ou 4 vezes assim, com a galera da plateia, apanhou de um monte de gente e tal. E aí uma hora ele caiu, despencou e bateu com a cabeça numa grade que separava o palco da galera e caiu assim do meu lado, assim. Porra. E aí ele levantou e eu fiz essa foto aqui. Com a marca da porrada na cabeça. Mano. É. E ele morreu, cara. Esse show foi em maio de 93, ele morreu um mês depois. Morreu em Nova York. Do que você acha? De droga? Não, de tomar baunilha. Claro que foi. Não, de tomar milkshake. Tomou droga e pulou do prédio. Pô, comeu muito morango do amor e morreu aí. Né? Não, ele foi tocar em Nova York. Sei lá, o cara morre comendo merda, né? Sei lá. Não, ele foi tocar em Nova York e aí saiu uma briga com três músicas, assim. A descrição do show, eu não tava nesse show, mas a descrição é muito engraçada, que o público começou a alvejá-lo com latas de lixo. Nossa. Tacando lata de lixo, né? Aí ele sai do palco, aí eles tem um vídeo desse último show. Ele sai do palco, vai pelado pra rua, assim, e aí depois ele morre de ataque do coração, de overdose de heroína, na casa de um outro cara, assim. Inclusive, só voltando ao Didi Allen, tem um filme sobre ele, o Hated, que é um documentário muito legal, tem no YouTube, tá? É difícil. Pô, esse documentário é bom mesmo. É bom mesmo. Inclusive, quem dirigiu esse documentário foi o diretor de Coringa, né? O Todd Phillips. Foi o primeiro filme do Todd Phillips e ele conviveu por vários dias com o Didi Allen, né? É muito bom esse documentário, gente. Eu recomendo que vocês assistam. Porque assim, claro, já vá em mente esperando o que vai acontecer. Porque não é também assim, não, é entrevista... é o show assim, editado, não. É a coisa nua e crua do que acontecia na vida desse cidadão aí. Então, é um ótimo filme, sim, mas já tem em mente a coisa pesada que vai acontecer durante as filmagens, né? Então não é um filme para qualquer um. E tem no YouTube, né? Engraçado que tem disponível no YouTube para assistir, mas é um filme pesado. Não é um filminho tranquilo, não é videozinho, videoclipe, não é nada disso, é um negócio pesado. Mas vamos lá. De ver, Hated. Que é dirigido pelo Todd Phillips, que depois faria o Coringa. Sei. Coringa com o Joaquin Phoenix é o cara que fez o Hated. Você falou que é difícil porque... É difícil assistir porque é muito nojento, cara. Assim, tá. tem umas cenas absurdas, assim, dele no palco, ele fazendo um monte de merda. Mas era um cara... Como eu falei pra vocês, Era não? divertido ver show do Didi. Tudo podia acontecer, né? E tem pouca foto dele, porque primeiro ele dava pouco show e os fotógrafos não queriam ficar perto. Por causa do cheiro, né? Por causa do cheiro e dos excrementos voando, né, em direção à plateia. Chegou a voar em você? Cara, assim, deve ter voado. Eu tava tão... tô acostumado, eu era fotógrafo, pra mim tanto faz. Eu tava, assim, não me liguei muito, mas era difícil. E essa é uma foto... Tá, beleza, vamos pro próximo aí. Os anos 80. Vamos ver que disco ele vai citar aqui, vamos ver. Tá legal. Eu ainda não tinha assistido. Esses vídeos aí, mas tá legal. Vamos ver. Então, e aí a atenção vira pra Seattle e vamos ver quem são as outras bandas? É assim que acontece? Total. O que aconteceu depois que estourou o Nevermind, teve uma correria para contratar todas as bandas, não só de Seattle, mas todas as bandas dessa praia alternativa. E o rock alternativo nos Estados Unidos era muito organizado numa coisa meio de... Festivais?
de coisa independentes, entendeu? Tinha toda cidadezinha tinha sua rádio universitária, tinha sua cidade, seu casa de show, tinha seu fanzine. Então, assim, e você tem gravadoras locais nos Estados Unidos muito importantes, em Chicago, em Nova York, em Los Angeles. Então, assim, era um underground muito bem estruturado. O que acontece é que, quando estoura o Nevermind, e assim, não foi só o Nevermind que estourou na época, do mesmo ano, Ten do Pearl Jam, Super Unknown do Soundgarden, assim, um monte de banda lançando disco, até bandas que não eram... Você acha que é um dominó, mas que a primeira pedra foi realmente o Nirvana? Foi tudo meio junto, assim, o Nirvana foi a maior, sem dúvida. Mas assim, até bandas mais veteranas lançaram grandes discos nessa época. O Metallica lançou o Black Album, se não me engano, naquela semana ali, né? O Red Hot Chili Peppers lançou o Blood Sugar Sex Magic naquela semana. Se eu não me engano, posso estar enganado, mas eu acho que o Nevermind, Não, o Nevermind e o Blood Sugar Sex Magic foram lançados no mesmo dia. Foi no mesmo dia. Saíram os dois álbuns. Isso daí foi incrível. Foi incrível. Não sei, e foi sem querer, não foi combinado. Uma porque eram duas gravadoras diferentes, né? O Blood Sugar Sex Magic foi lançado pela Warner, né, que era a gravadora do Red Hot. E o Nevermind foi lançado pela Geffen, né? Então não foi combinado, foi uma coincidência, né? Os dois grandes discos, né, do ano, né, de 91 foram lançados no mesmo dia. Foi incrível isso. Blood Sugar Sex Magic e o álbum preto do Metallica saíram com um intervalo de 10 dias. Na mesma época, no mesmo mês. E aí o que aconteceu foi que as gravadoras grandes começaram a fazer leilão para essas bandas e todo mundo foi contratado. Então assim, bandas, cara... Butthole Surfers é a banda mais escrota, violenta, esquisita. Os caras põem fogo no palco, só tem nego pelado, vídeo de... Nossa, Butthole Surfers é coisa fina, viu? Eu até gravei um vídeo, né? Se você não assistiu, vai lá uns vídeos atrás, que eu indico 5 bandas entre a década de 80 e 90, né? O finalzinho dos anos 80 para o começo dos anos 90. E nesse vídeo eu cito o Butthole Surfers. Não, e cito também um álbum deles que eu gosto, né, que é o... Bom, enfim, vai lá e assista. Vai lá e assista, não vou dar o serviço aqui não, vai lá e assiste. Acidente de carro, foi contratado pela Atlantic, a gravadora, entendeu? Os caras apostaram em tudo pra... Apostaram em tudo, algumas deram certo, né? Flaming Lips deu certo. Flaming Lips é um outro caso, uma banda completamente louca, de um monte de cara louco de ácido. Não, fantástico, o Flaming Lips é uma banda que fazia um som psicodélico nos anos 90, né? Eles tinham aquela vibe viajante da psicodelia, mas eles tinham também aquele som meio cru, meio punk, meio metal, pouco metal, né, no caso, né, mas aquela coisa dos anos 80 e 90, assim, né, eles tinham essa vibe, né. É excelente banda Flame Lips, excelente. Tinha uns shows, de novo, todo mundo pelado e tal, e contratados pela Warner, né, tipo, foi uma época muito engraçada. Assim, Virgin não era famoso. Falando anos 80, é anos 90. Acho que a pessoa errou aqui na hora de... É engraçado. Qual que é a explicação, então? O Ramones, os dois países em que os Ramones eram mais famosos, Argentina e Brasil. Então, na vida. Porque assim, aqui no Brasil, os Ramones, eles eram tratados assim como uma banda assim, enorme. Eles eram tipo uns Beatles aqui, né? Mas lá nos Estados Unidos era uma banda que tocava em bar, saca? Tocava em pequenas casas de shows, né? Então eles ficavam, no começo eles ficaram até assustados, né? Porque eles chegavam aqui e na Argentina, eles ficavam nos melhores hotéis, eles iam tocar em estádio, né? Quando não, iam tocar em grandes casas de show, né? Tipo aqui em São Paulo tinha Olímpia, não sei se o Olímpia existe ainda, acho que não, né? Tocava no Olímpia, tocava em lugares grandes, assim, né? Agora, quando eles voltavam para os Estados Unidos, né, para a realidade deles, eles iam tocar, sei lá, no bar do Zé, saca? Tipo, para 1.000 pessoas até. Isso era foda, né? Nos Estados Unidos Porque eu lembro que aqui todo mundo tinha o vinil do Ramones. Eu tinha, todos os meus amigos tinham. Mas o Brasil e a Argentina são casos especiais. Assim. Os Ramones vieram pela primeira vez ao Brasil, se não me engano, em 87, tocaram no Palace. O show do Rio era para ser um monte de foi cancelado por chuva. Eu vi esse show do Palace aqui. Foi um show que nem os carecas invadiram, quebraram o Palace. Foi nesse aí que deu aquele... Foi 87, se não me engano. Só que os Ramones sempre sempre voltaram ao Brasil. Nessa época eu nem, assim, eu ouvia falar em rock and roll, mas mais por causa do meu pai, né? Que meu pai, ele ouvia Iron Maiden, ouvia umas bandas de metal, mas eu nessa época, nossa, 87, eu nem sonhava, eu nem pensava no que era
ou não que era ser fã de alguma banda de rock, né? Eu ouvia a música, mas eu ouvia por ouvir, saca? Eu não tinha, assim, ainda aquela coisa, aquela malícia, né? Mas, enfim, é aquele tal negócio. Meu primeiro contato com música, né? Vou aproveitar que eu fiz esse parêntese aí, só para não dizer que eu não sou tão velho. Meu primeiro contato com música foi por conta de uns singles que minha mãe tinha, tipo uns disquinhos assim pequenos, que eu ouvia numa vitrolinha velha que tinha lá em casa, né? Então tinha, sei lá, tinha desde Lionel Rich até sei lá, Led Zeppelin, né? Tinha uns singles lá, e eu ouvia aquilo, mas assim, eu não ouvia aquilo, tipo, eu sou fã disso, eu ouvia porque eu gostava de ouvir a música. Mas depois de um tempo eu fui conhecendo, fui ouvindo, tal, né? Uma que meu pai, ele meio que me influenciou também a ouvir rock, tudo, né? Porque ele gostava de heavy metal, tal. Mas é aquilo, né? 87, nossa, nem pensava em nada. Então eles tocaram de novo em 91, voltaram várias vezes, e por alguma razão as rádios de rock do Brasil começaram a tocar Ramones. Então, a 89 tocava, a Transamérica tocava, 97 tocava. E os clipes, a MTV no Brasil foi muito forte nos anos 90, tocava bastante Ramones também. Então, o Ramones tem no Brasil uma fama que eles não têm, só tem na Argentina. Entendeu? Porque eu cheguei a ver show dos Ramones no Brasil para 8 mil pessoas, e 2 semanas depois veio eles tocando num clube nos Estados Unidos para 300. Aí, eu falei, nos Estados Unidos eles não tinham plateia, eles tocavam, sei lá, para qualquer um lá, saca? Qualquer lugar, tipo o bar do Seu Zé, eles estavam lá tocando. Então aqui eles eram tipo assim, nossa, tipo uns Beatles, chegava lá, eles não tinham reconhecimento, né? Isso é triste, né? Banda tão influente não leva a multidão. Não sei, cara. É uma coisa assim que eles só ficaram famosos nos Estados Unidos depois que eles acabaram. Engraçado, né? Porque aí as músicas começaram a ser usadas em rádio, para anúncio de cerveja, essas coisas. Mas os Ramones nunca foram gigantes na América. Tanto que... Nossa, os cortes bem curtinhos, né? Uma coisa que eu vou falar pra vocês também, uma curiosidade. Apesar dos Ramones terem tocado muito aqui no Brasil, acho que eles vinham quase todos os anos. Eu nunca assisti um show dos Ramones. Vocês acreditam? Eu nunca fui no show dos Ramones. E o mais engraçado de tudo, uma vez eu comprei o ingresso para ir no show dos Ramones, né? Se eu não me engano, foi acho que foi em 92 ou 93, sei lá. Acho que foi 93. Eu comprei esse ingresso para ir no show dos Ramones. Só que eu fiquei doente, eu fiquei muito doente, fiquei muito mal de gripe, né? E aí eu não tava nem indo pra escola, quanto mais ir num show dos Ramones, né? Aí minha mãe falou, não, você não vai, como que você vai? Você não tá aguentando nem ficar em pé. E aí eu acabei não indo, comprei o ingresso e não fui, né? E sei lá, né? Eu acho que foi a última vez que eles vieram no Brasil, ou não, acho que vieram depois, mas enfim... Eu acabei não indo. Sei lá, por aqui deve ainda ter esse ingresso aí guardado aí que eu acabei não assistindo, mas paciência, né? Mas vamos lá, gente, pro próximo e último. Aqui ele vai falar aqui da cena grunge, né? Então vamos lá. Grunge. Grunge, né? Grunge. Que é o que? É sujeira? O que é? Grunge essa coisa meio ruído, meio sujeira, né? Mas o grunge, na verdade, foi um movimento muito mais, eu diria, geográfico e temporal do que sonoro, né? Ele foi um movimento... ele foi um movimento... Abarcava muita coisa... Ele abarcava bandas de estilos diferentes, mas que vinham basicamente do mesmo lugar. Ou que saíram de alguns lugares para ir morar em Seattle, né? É o que eu penso, gente, do grunge, né? Que nem tem gente que fala, Stone Temple Pilots é grunge. Smashing Pumpkins é grunge. Não sei o que lá é grunge. Não. Grunge são as bandas que foram formadas em Seattle ou que se radicaram lá. Se radicaram lá, ficaram lá e fizeram parte da cena. Pode ser banda que veio de fora, mas que fez a cena lá também, né? Fez a fama por lá. Porque esse papinho, tudo é grunge. Não. Grunge pra mim é só quem tocou em Seattle. Quem não tocou lá é outra coisa, é rock alternativo, sei lá, alguma outra coisa dessas aí. Mas grunge não. E tanto que as bandas eram diferentes, não era tipo a New Wave of British Metal, que era tudo igual, né? Que era tudo no mesmo estilo e tal.
No, em Seattle, a cena grande, tinham bandas de metal, tipo Soundgarden, né? O Soundgarden tinha muita coisa assim de doom, de stoner, né? Tinha o Alice in Chains. O Alice in Chains ele já meio que ficava entre um hard heavy. Tinha o Mudhoney, que tinha bastante influência assim de rock psicodélico e de punk também. Tinha o Screaming Trees, que era uma banda bem psicodélica. Tinha o Pearl Jam mesmo. O Pearl Jam não tem nada a ver com essas bandas que eu citei. O Pearl Jam, eles faziam um som hard rock, mas era um hard rock meio jam, assim, saca? Meio swingado. E tinha também o Nirvana, que Nirvana era uma banda punk praticamente, né? Então as bandas não eram parecidas entre si, mas pela cena elas se uniam, né? Então é bem interessante. Tem outras bandas também, né? Como o Melvins, que Melvins, muita gente diz que eles criaram um estilo chamado sludge metal. Tem o Ted também, que é outra ótima banda. Mas enfim, quando for para falar de bandas grunge, aí depois, outra hora eu faço um vídeo e aí a gente conversa melhor. Vamos lá. O que aconteceu foi que no final dos anos 80 existia na cidade de Seattle, que é uma cidade que fica no noroeste americano, Perto uma do gravadora Canadá, né? perto do Canadá, perto de Vancouver ali. Lugar chuvoso, Cara, frio. chove 150 dias por eu ano. tive lá, Eu cara, também estive lá, é foda. Tem uma coisa melancólica lá, Total. não tem? Não é à toa que um monte de bandas, o Jimi Hendrix era de lá, os Sonics são de O lá. Jimi Hendrix não sabia, não. Isso é do Northwest. E, Então é um hub. celeiro lá. cara, a galera fica metade da vida dentro de casa por causa de chuva. Então tem banda pra caramba, tem muito clube, muita rádio. Entendi. E no final dos anos 80, um cara chamado Bruce Pavitt tinha um programa numa rádio local lá e ele fundou uma gravadora chamada Sub Pop. E essa Sub Pop começou a lançar as bandas locais. Green River, o Mudhoney, o Ted, Melvins. E, cara, as bandas eram muito boas, mas elas não eram necessariamente com o mesmo estilo sonoro, né? Por exemplo, você ouve o Soundgarden e você ouve o Alice in Chains, não são bandas parecidas. Exatamente, são muito diferentes. E, então, assim, convencionou-se chamar essas bandas todas de grunge, mas elas não são exatamente grunge, né? Então, eu sempre digo que o grunge é mais um movimento temporal e geográfico do que propriamente sonoro. Mas também de atitude, Porque sempre o movimento tem uma vestimenta. Eu lembro que ficou muito aquele negócio da camisa quadriculada, xadrez. Tinha um pouco disso ou não? Tinha total isso, porque era o que a galera usava em Seattle. Porque Seattle, cara, um lugar de lenhador, basicamente, né? Ali aquela região é a região de timber, né? Tem florestas grandes. Sim, lá, todo mundo usava bota, jeans e camisa quadriculada, não por uma opção, digamos, estética de hype, assim, mas porque os pais usavam, porque era a camisa que todo mundo usava, né? E a Sub Pop foi uma gravadora muito importante, porque lançou o primeiro disco do Nirvana, lançou o primeiro disco do Mudhoney, lançou o Soundgarden, lançou a banda que viria a ser o Pearl Jam, quer dizer, lançou um monte de banda. Porque o Pearl Jam antes era o quê? Tipo Mother Love Bone. Pearl Jam veio de várias outras bandas, né? O pessoal do Mudhoney, por exemplo, tinha uma banda junto com o Green River, onde tocavam membros que depois viriam a ser do Pearl Jam. O Green River, baita banda também. Baita banda com Mark Arme no vocal. Não sei se ele tocava guitarra ainda no Green River, mas baita banda também. É uma cena muito incestuosa, assim, todo mundo tocou com todo mundo. Parecido com Brasília aqui também. Que exatamente. O baterista, um dos primeiros bateristas do Nirvana foi o Dan Peters, que depois foi tocar bateria no Mudhoney. Quer dizer, eles são muito amigos até hoje, né? E lá, eu não sei se eu fui depois, claro, dessa explosão do grunge e tal. Em Seattle é bar pra caramba com música ao vivo. Antes já era esse cenário? Sim. Foi por causa do... Não. Sempre teve muita música ao vivo lá. E a galera bebe muito até por causa do negócio da chuva, né? E tem uma tradição de banda, tradição de... Uma das rádios, até hoje, mais legais, americanas, o KEXP, é em Seattle. Quer dizer, eles têm uma tradição muito grande de gravadoras, de selos e de coisas alternativas. Coisas alternativas. Porque Seattle fica bem no extremo dos Estados Unidos, no noroeste. Então, é uma cidade considerada, assim... meio fora, digamos, do hype de Nova York ou Los Angeles. Então eles mesmos sempre se acharam um pouco fora desse esqueminha. Circuito, assim. né? Só que tinha muita banda boa. E essas bandas todas, tinha um jornalista inglês chamado, acho que o Keith Cameron, que escreveu as primeiras matérias sobre o movimento em revistas inglesas, e aí apelidaram esse movimento de grunge, né? E pegou. E aí o Nirvana, bem amigo, assim. E o Ramones tem um documentário que é o End of the Century, dirigido pelo Michael Gramaglia, que era super amigo. Pô, baita documentário esse, hein? Baita documentário. Tem aqui no YouTube pra assistir. Né? Mostra aí, nesse documentário o Joey Ramone já tinha morrido já, né? Mas é incrível. Conta a história da banda, assim,
O Johnny Ramone fala no documentário, Didi Ramone, o Tommy Ramone, Mark Ramone, todo mundo, né? Bem interessante esse documentário. Amigo meu que era contador dos Ramones. O cara trabalhava no escritório de contabilidade dos Ramones. É verdade. Contador do Ramones. Ele trabalhava no escritório de contabilidade dos Ramones e propôs à banda fazer um documentário e eles toparam fazer. Eu ia participar desse documentário. Inclusive, o show, a última turnê dos Ramones, o show de encerramento dos Ramones ia ser no estádio a gente ia filmar os Ramones no estádio do River Plate, na Argentina. E não rolou porque teve um problema do management, eles não quiseram, e o último show dos Ramones foi em Los Angeles, que não fazia sentido nenhum, uma banda nova-iorquina terminar em Los Angeles. Nossa. Porque o Johnny, né, que era o guitarrista, já tinha se mudado para Los Angeles e ele se recusou a tocar em Nova York. Caramba. Então ele falou, ou eu toco ou é aqui ou não vai ser mais. Esse show no River Plate? Aconteceu, mas não foi filmado como deveria ser. Era pra gente ter feito um DVD. Lotado. Não, tipo, 60 mil pessoas. Imagina filmar isso. E na verdade o último show dos Ramones, a ideia era fazer no Madison Square Garden, que é o local em Nova York, com convidados e tal. E acabou sendo uma coisa muito anticlimática, que foi em Los Angeles, que é um lugar que, cara, eles não são de lá, entendeu? Eu nem fui nesse show, porque eu fiquei tão deprimido, porque... Onde foi lá em Los Angeles? Cara, não lembro se foi no Palladium ou no Hits. Foi num lugar normal, assim, não foi nem num mega local, assim, sabe? Foi bacana, um monte de convidado, pessoal do Rancid, pessoal do Offspring, eu acho que o Ed Vedder, que é super amigo do Johnny, tava lá e tal. Mas foi uma coisa muito anticlimática. E a banda... Nossa, o Ed Vedder, amigo do Johnny Ramone. Caramba. Johnny Ramone era um republicano. Nossa, eu acho que se o Johnny Ramone estivesse vivo hoje, acho que ele seria trumpista. Porque ele era bem reaça. Ele dizia que um dos maiores americanos de todos os tempos era o Ronald Reagan. Imagine um cara de uma banda punk falando que o Ronald Reagan era um dos maiores americanos da história. Pô, fala sério, né? De tudo. E era uma banda muito esquisita, assim. Como que eles se juntaram? Né? Eles são todos ali de Forest Hills, ali em Queens, né? E eram basicamente uns delinquentes, assim, né? É verdade. Mesmo? O Didi Ramone, o baixista, ele se prostituía, era um cara que vendia droga, era um puta de um louco, assim. Um trabalhava em construção civil. O Didi Ramone, ele fazia ponto de mexer pra pagar a heroína, saca? Era insano isso, né? Porque todos eles eram diferentes, né? O Didi, ele tinha essa faceta de junkie, né? Que ele se prostituía e comprava heroína e tal. O Joey era um cara super tímido, super reservado, saca? Um cara bem na dele, assim, meio nerd. Tinha o Johnny era um cara puta reaça do caramba, um cara, saca? Tipo pai de família. E tinha o Tommy, que ele tinha mais uma mente assim comercial, né? Que o Tommy era o baterista da banda, mas ele também empresariava a banda. Então ele tinha esses dois papéis. Então eram pessoas muito diferentes, saca? Joey, família judia, mais conservadora e tal, mas adorava ver show de punk, não era nem punk, né? Pré-punk, né? New York Dolls e Johnny Thunders, essa galera. E eles começaram a fazer esses shows, cara, nesse clube CBGBs. Eram shows assim, 20 músicas em 20 minutos, sabe? Não, literalmente. Uma por minuto. Quando você pega os primeiros shows dos Ramones, era uma coisa assim, uma explosão. O Vilela não sabe o que é Ramones, caramba. Ramones é tudo isso, né? Música, acabou, pronto. Saca? Tá achando que Ramones é Pink Floyd, pô? Música de 20 minutos? Vai parar. E era engraçado Nova York porque orbitava nessa cena uma galera muito vanguardista e muito experimental. Então você tinha ainda a galera do Andy Warhol indo lá, sabe? Andy Warhol da Factory, né? Que era ele foi um grande artista plástico, mas ele foi o cara que ajudou a fundar o Velvet Underground, a grande banda, e era um cara muito ícone da arte alternativa nova-iorquina, digamos assim. Mas era um cara que, sabe, conhecido no mundo inteiro, então frequentava os CBGBs, né? Você tinha muita gente da revista Interview, que também, sabe, que ia nesses lugares. Então era uma cena assim que misturava o underground mais subterrâneo com a coisa mais hypada que você podia ter no mundo, assim, né? E foi por isso que eu acho que essa cena do CBGBs floresceu tanto, porque ficou uma coisa chique. Você ir no CBGBs, que era um lugar podre, com um banheiro infecto. Não, era até em anos posteriores, eu não fui nos anos 70, mas eu fui no final dos 80 e no começo dos 90 muito, ainda era um lugar infecto e tal, mas um lugar muito importante, né?
E era chique você ir lá ver os Ramones, mesmo que você não entendesse direito. Entendeu? Mas quando a galera começou a ouvir Ramones no mundo inteiro, a quantidade de bandas que surgiram com os Ramones é uma coisa impressionante. Assim. Cara, de Dead Kennedys a Husker Du, Black Flag, Sonic Youth, todo mundo que ouvia rock mais pesado. Não, e vou além, né? Ele tá falando da cena americana, da cena estadunidense, mas a cena britânica de punk, ela também se originou por conta dos Ramones, né? Pô, depois que os Ramones tocaram em Londres, pô, todo mundo queria montar uma banda, saca? O The Clash foi formado, o The Damned, enfim, gente. Então, assim, não foi só nos Estados Unidos, a cena punk britânica também meio que se formou por conta dos Ramones, né? Era gente que já estava já formando banda, mas assim, quando eu vi o show dos Ramones mudou tudo, com exceção talvez dos Sex Pistols, que os Sex Pistols eles tinham uma influência mais a New York Dolls, né? Eles não tinham tanta influência dos Ramones, era uma coisa mais New York Dolls, meio Rolling Stones e tal, mas o Clash, o The Damned, todas essas bandas aí beberam nas águas dos Ramones. Começo dos anos 80, final dos anos 70, deve muito aos Ramones, né? Uma coisa impressionante. Assim, porque ele mostrou que você não precisava ser tão virtuoso por causa disso? Uma das razões as músicas eram muito boas. E o Ramones tinha uma coisa que o Nirvana teria depois. Eles agradavam ao alternativo, mas a galera que era mainstream podia ouvir e achava legal também. Entendeu? Porque assim, você não falou do Bono, o Bono não gostava de Ramones? Todas essas bandas, cara, Simple Minds, se perguntar pra qualquer um, as primeiras coisas que eles ouviram foram dos Ramones e mais, as primeiras músicas que eles tocaram foram dos Ramones, que eram muito simples. Mas eles venderam muito também? Não. Tá. Último vídeo, gente. E aí a gente já encerra aqui. Vamos ver aqui o que vai falar. Não, mas é uma situação... Mas você era mais amigo do... Eu era amigo dos dois, mas era mais... O Joey era um cara mais afetuoso, um cara mais legal, assim, né? Então, eu fui na casa dele várias vezes. Tá? O Johnny era muito mais na dele, E assim. ele falava, inclusive, do relacionamento dele com o irmão, pra você? Não, eles não eram irmãos. Só o mesmo sobrenome. Cara... O Vilela achava que os Ramones eram uma família. Família do Remy. Os 4 irmãos. Pô, não, essa me pegou, cara. Puta que pariu. Você falou com os 2 irmãos. Você achava que era irmão também? Não. Eu sempre achei que era irmão. Não, imagina. Eu na dúvida, uma vez eu fui Telesgraf e aí alguém me falou, não, mas não era irmão. Não. O nome, que idiota que eu sou, velho. O nome Ramones surgiu... Caralho, cara, a vida inteira. Como que chama isso? Efeito Mandela, né? Efeito Mandela. Efeito Na minha Mangueira. cabeça, nunca... Eu questionei que eles não eram irmãos, cara. É o efeito Mangueira. Puta que eu pariu. Não, bicho, é complicado, né? Ramones, a família do Remy, né? Não, eles não só não eram irmãos, como não se davam bem. Por isso que quando você falou que eles se odiavam, eu falei, cara, que foda, ainda por cima eram irmãos. Tipo né, os Gallagher. Por isso que eu pensei. O nome Ramones nasce de um apelido, de um pseudônimo que o Paul McCartney usava para se hospedar em hotéis. Quando o Paul McCartney queria se hospedar em Column, em algum hotel, ele assinava Paul Ramon. Ramone, ou Ramone. Sei. E aí eles usaram Ramones assim. Mas era diferente sobrenome, eles não tinham absolutamente nada a ver. E eles... Muito bom, gente, muito bom. Essa aí só serviu pra cair na risada, viu? Bom, gente, então é isso. Para terminar aqui, falar, né, que o André Barcinski era uma grande influência, né, não só na questão mesmo de buscar sons, tal, de conhecer música, né, porque, pô, eu, moleque, li o livro dele, o Barulho, né, mas ele também é uma influência atual para mim, né? Porque eu retomei o canal meio pensando no que ele faz no canal dele, né? Inclusive, conheçam aí o canal do André Barcinski. Um ótimo canal também, ele trata sobre cinema, ele trata sobre música. Um ótimo canal. E é uma influência que eu tenho hoje, né? Para fazer os vídeos, para produzir os conteúdos aqui para o canal. Tá ok, gente? Então tá, esse aqui foi o nosso react de hoje.